Olá, meu nome é Andressa Souza Cardoso e eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou orientada pelo professor Joseph Murray e co-orientada pela Rafaela Costa Martins e pelo Matheus Luz Lewandowski. O título do meu trabalho é Estresse Tóxico e Funções Executivas, uma revisão. O estresse tóxico contempla, então, o estresse prolongado que afeta o desenvolvimento infantil e com potenciais consequências adversas ao longo da vida. Crianças vítimas de abuso ou negligência ou expostas a situações de violência ou pobreza podem entrar num estado de estresse persistente que é considerado tóxico. As funções executivas são globalmente divididas em três dimensões fundamentais: memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Essas três funções são correlacionadas e atuam de forma conjunta e complementar. São habilidades essenciais para a saúde mental e física, desenvolvimento cognitivo, social e psicossocial, além de aquisição de capital humano durante a vida adulta. Então, a relação entre estresse tóxico e funções executivas se dá porque o processo de estresse tóxico pode causar saturação cerebral e interrupção do pleno desenvolvimento de habilidades essenciais durante a infância, incluindo as funções executivas, que são capacidades críticas para a tomada de decisão autônoma, reflexão e também controle do comportamento. As funções executivas são desenvolvidas durante a infância apoiada por relacionamentos familiares saudáveis e interações sociais apropriadas. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma busca sistemática na literatura com o propósito de identificar estudos relacionados ao estresse tóxico e às funções executivas em crianças e adolescentes até 18 anos de idade. Trata-se, então, de uma revisão de literatura realizada de forma sistemática nas bases de dados PubMed, Embase, Web of Science e PsycInfo. Não foram usados limites para a busca. Os critérios de inclusão foram ter de 0 a 18 anos de idade, estudos observacionais e que investigassem a relação do estresse tóxico e as funções executivas. Foram excluídos estudos com animais, estudos de revisão de literatura e estudos que foram publicados há mais de 5 anos. O próximo passo, então, foi excluir os artigos duplicados e realizar a seleção dos artigos através da leitura dos títulos, leitura dos resumos considerados relevantes e, por fim, leitura do texto completo daqueles resumos selecionados. Dos 11 artigos incluídos na revisão, 6 foram publicados no continente americano, contemplando então 55% dos artigos incluídos nessa revisão. 2 foram realizados na Europa, 2 na Ásia e 1 na Oceania. A maior parte dos estudos foi realizada com crianças até 11 anos de idade, com tamanho amostral pequeno e com delineamento longitudinal. Outros 3 estudos incluíram, além de crianças, adolescentes na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade, totalizando 27% dos artigos incluídos nessa revisão. O estudo conduzido por Pena Huber e colaboradores em 2020 na China utilizou uma análise longitudinal baseada em indivíduos que foram institucionalizados em abrigos para adoção. Esse estudo incluiu 64 indivíduos com idade entre 8 e 13 anos. Durante o acompanhamento, os autores observaram que a experiência familiar pré-adotiva impactou negativamente o controle em atenção e também planejamento. Além disso, crianças com experiência familiar pré-adotiva obtiveram piores scores de inibição em comparação com crianças que não tiveram experiência familiar pré-adotiva e adotados institucionalizados ao nascimento. 2 outros estudos identificaram que o baixo nível socioeconômico esteve negativamente associado ao desempenho das funções executivas. Um estudo realizado na China investigou a associação do nível socioeconômico com as funções executivas e observou que o maior nível socioeconômico esteve associado ao melhor desempenho da memória de trabalho. Outro estudo realizado na China encontrou que a associação positiva entre maior renda familiar e scores mais altos nas tarefas de flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Ainda, um estudo realizado nos Estados Unidos encontrou uma associação positiva entre maior nível socioeconômico familiar e memória de trabalho das crianças. Outros quatro estudos observaram que negligência, maus tratos, estresse psicológico ou sintomas de estresse pós-traumático foram negativamente associados ao controle inibitório e à flexibilidade cognitiva. Ademais, o estudo realizado nos Estados Unidos por Treat e colaboradores em 2017
identificou que os scores de eventos adversos na infância sofridos pelos pais previam uma pior memória de trabalho dos filhos. Os resultados também indicaram que atitudes parentais severas estavam associadas a menores scores de controle inibitório dos filhos. Então é isso. Obrigada.